Muito boa tarde, está no ar o consultório do Porto Canal, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos dedicar o nosso programa às crianças, é verdade, aos mais pequeninos, até porque se aproxima o verão e sabemos que nesta altura eles estão mais expostos a vários tipos de perigos. É verdade, quer no que diz respeito à saúde propriamente dita, quer no que diz respeito a acidentes. Vamos falar um bocadinho sobre tudo. Vamos também, vou dar-lhe a conhecer o livro do meu convidado. Primeiro vou apresentar o meu convidado, Dr. Hugo Rodrigues, é pediatra. Muito obrigada, Hugo, por estar aqui connosco. O Dr. Hugo Rodrigues é de resto já uma cara conhecida aqui do Porto Canal, já faz parte do programa da minha querida amiga e colega Mariana Dorei. Exatamente. Tem sido uma boa experiência também. Uma experiência espetacular. É, não é? Sim. É muito importante falarmos das crianças com muito respeito e com muito cuidado, Exatamente, não é? Com seriedade, com a leveza que as crianças também precisam, porque são seres maravilhosos, mas com respeito e abordando os temas com algum cuidado. Ainda bem, fico muito contente, estou também muito orgulhosa com esse projeto da Mariana Dorei, a não perder todos os fins de semana o Filhos e Cadilhos aqui do Porto Canal. É de facto uma iniciativa que foi a própria Mariana que tomou a iniciativa de dedicar-se então à parentalidade e tudo o que envolve esta missão difícil que é sermos mães e pais. Não é fácil, as crianças não vêm com o manual de instruções, mas também não é assim tão difícil. É verdade ou não é, Sr. Doutor? É verdade, não é assim tão difícil. Pois não, temos que desdramatizar um bocadinho. Exatamente, e o manual de instruções está no código genético dos pais, portanto, por isso é que nós vamos aprendendo aos bocadinhos a lidar com eles. Olha, e eles a lidar verdade. Connosco. Portanto. Isso é bem verdade. Eu acho que nós, a partir do momento em que somos mães ou pais, qualquer coisa, a natureza está muito bem feita, não é? Parece que estamos preparados. Até aquela coisa utópica de entender o choro dos bebés, aprende-se. É verdade. É verdade. Antes de ser pai ou ser mãe, a pessoa acha que é utópico, mas depois percebe que isso é possível. Que é realidade, é verdade. Então o meu convidado tem um novo livro que se chama Primeiros Socorros, Bebés e Crianças. Vamos já perceber o que é que está aqui dentro, até porque tenho também um convite para lhe fazer. O Dr. Hugo Rodrigues vai estar este próximo domingo no Norte Shopping, a partir das 4 da tarde, vai fazer um workshop sobre isto mesmo, é assim, Hugo? Exatamente, é um workshop sobre reanimação pediátrica, o que fazer quando uma criança se engasga, o que fazer se uma criança estiver inconsciente. É importante que os pais tenham este tipo de conhecimentos, porque estes imprevistos surgem quando menos se espera, por isso é que são imprevistos, e todo o tempo conta. As pessoas convém que saibam o que fazer, convém que saibam o que não fazer, de forma a poder dar a melhor orientação possível. Muito bem, Soutor, é de facto muito importante e os pediatras, obviamente que existem para nos auxiliar, mas como o Soutor disse muito bem, há aqueles momentos imediatos que provavelmente nem tempo temos de pegar ao telefone e podem fazer no telefone e podem fazer toda a diferença. Sim, é isso mesmo, conta. não é? O tempo conta. Principalmente nas urgências, nas emergências, o tempo conta e às vezes há muito que podemos fazer, não é? Uma primeira atitude correta vai logo condicionar um desfecho melhor do que uma primeira atitude incorreta. Muito bem, eu tenho muita pena, não vou estar cá neste próximo fim de semana, portanto não faltaria este workshop, mas convido todas as futuras mães, as que já são mães, as avós, porque não? Professoras, educadoras. Por que estamos tudo no feminino? Isto não é no feminino? Exatamente. Eu que sou toda a favor que os homens também têm as mesmas obrigações. Homens, mulheres, enfim, pais, avós, professores, educadores, acho que todos nós devemos estar preparados para lidar com estas situações. Fica então o convite, é já no próximo domingo. E a de entrada livre. A entrada é livre, isso é importantíssimo, portanto não vai pagar qualquer tipo de valor, vai apenas sair de lá muito mais rico, com certeza. É na FNAC do Norte Shopping, este próximo domingo, a partir das 4 da tarde, e também durante a conversa vamos reforçando para que não se esqueça. Tenho que lhe relembrar também que o Dr. Hugo Rodrigues vai ficar comigo também para a segunda parte. Nessa altura vai poder tirar então aqui as suas dúvidas sobre pediatria, obviamente. O nosso número de telefone é o 229538525 e o nosso e-mail é consultório@portocanal.pt. Hoje é então uma especialidade muito importante, esta da pediatria, e de facto nós, quando somos mães e pais, fazemos até um bocado um papel assim de parecemos todos babados, não é? Falamos de pediatria com outra emoção. Se fosse uma apresentadora, não estou a dizer que faria pior ou melhor o papel, mas de facto ser mãe dá-nos logo outra vontade de falar das coisas. Vamos deixar então o livro para mais à frente na conversa. Hugo, para já vamos falar de facto nesta altura do verão. Porque é que nós devemos estar mais atentos, quer aos acidentes, quer à saúde dos nossos filhos? Eles, de facto, mudam-se as rotinas, não é? Andam mais expostos. É verdade. Mudam-se e perdem-se algumas das rotinas, e ainda bem, porque há alturas em que é preciso alguma liberdade acrescida, acho que sim. Mas claro que se as crianças estiverem menos controladas, com menos regras, como quando estão nas escolas, obviamente que vão explorar mais e vão colocar-se mais em risco. Por outro lado, o próprio tempo mais quente faz com que tenham mais atividades de exterior e que
explorem, vão querer descobrir e fazer coisas que não têm tempo de fazer durante o ano letivo, portanto, também se colocam em risco por aí. E depois, também o facto de estarem mais tempo ao cuidado dos pais e dos avós, acaba se calhar por haver uma supervisão um bocadinho mais relaxada, e isso também vai condicionar que o risco de acidente aumente. Portanto, é a altura do ano em que nós temos mais acidentes, seja com crianças, seja com adultos, e é importante estarmos atentos a isso. E outro aspecto também é o facto de eles andarem mais cansados. O próprio calor massa um bocadinho mais, eles correm mais, brincam mais, estão mais cansados, ficam com menos destreza motora, menos capacidade às vezes de gerir um pouco os seus interesses e colocam-se em risco. Muito bem, vamos começar se calhar pela parte da saúde propriamente dita. Gastroenterites, intoxicações, 2 palavras maravilhosas. Sim. Porquê é que acontecem? As gastroenterites acontecem um pouco ao longo de todo o ano. Nesta altura do ano temos mais gastroenterites provocadas por bactérias. Nós temos gastroenterites provocadas por bactérias, outras por vírus. Nesta altura do ano temos mais gastroenterites provocadas por bactérias, um pouco devido à ação do calor sobre os alimentos. Aqueles alimentos clássicos, a questão dos ovos crus ou mal cozinhados, a questão dos cremes, a própria carne às vezes mal cozinhada, a carne de aves mal cozinhada, aumenta um bocadinho o risco de contrair uma dessas bactérias. E mesmo algumas águas um pouco estagnadas. O calor propicia... Sim, as bactérias podem existir, mas se existirem em pequenina quantidade, o nosso organismo não desenvolve doença. Agora, com o calor, aumenta a capacidade de divisão das bactérias, portanto, nós acabamos por ingerir ou contactar com um número maior, com maior probabilidade também de nos dar doença. Portanto, é por isso que surgem. Também há alguns vírus que surgem mais nesta altura do ano, mas a grande diferença prende-se com isso. E também um pouco com o facto de haver menos infecções respiratórias, o que faz com que as gastroenterites acabam por ter um peso mais evidente nesta altura do ano. As intoxicações são pela mesma razão? As intoxicações serão coisas diferentes. Se falarmos de uma intoxicação alimentar, será mais ou menos a mesma razão. Agora, também temos, e um pouco devido ao tal risco aumentado de acidentes nesta altura do ano, as intoxicações, às vezes por produtos de uso doméstico, por inseticidas, às vezes produtos que estão em anexos, que estão guardados em locais que a criança durante o ano não tem tanto acesso, mas que agora passa mais tempo em casa. Está mais tempo em casa e vai expor-se a esses produtos com todo o risco. Não é? Há pouco dizia que as crianças gostam muito de explorar, são e é verdade. exploradores, e ainda bem que é assim, porque o grande motor para o desenvolvimento é a curiosidade. Claro. Nós não devemos castrar isso às nossas crianças, temos é que garantir a segurança deles dentro do possível. Até porque há estudos que dizem que 70% dos acidentes são evitáveis. 70% dos acidentes são evitáveis. Portanto, temos que ter a maioria que sabemos que podemos prevenir, não é? Exatamente. Fazer com que não aconteçam. Nesse caso, por exemplo, das crianças poderem chegar a produtos tóxicos, a medicamentos, há aquelas regras muito simples que sabemos que os medicamentos não podem estar à altura das crianças. Aquela ideia de que devemos deixar as coisas ao alcance das crianças para elas aprenderem a lidar com elas é asneira. Porque as crianças não têm maturidade para conseguir gerir bem. Certa idade, obviamente, sim, não claro, tem, não. Se falarmos de adolescentes claro. É diferente, mas crianças não acho que seja uma boa ideia. Medicamentos não podem estar ao alcance das crianças. Quando diz ao alcance físico, não é? Ao alcance físico e visual. E visual, A criança claro. não pode ver, porque se a criança vir, naturalmente vai querer mexer e vai querer ver. É algo que vê os pais ou os avós a tomar, portanto, se os pais e os avós tomam, é porque é seguro e é bom. Certo. Alguns têm cores. É algo que tem um aspecto agradável, parece não pastilhas, é? ou, portanto, a criança vai ter curiosidade de experimentar e, por isso, qualquer medicamento que esteja ao alcance da criança, mesmo às vezes os xaropes, que as crianças até já reconhecem e gostam, já tomaram? E se puderem vão tomar, é um fator de risco. Por isso, medicamentos não podem estar nem ao alcance nem visíveis. O ideal é estar em armários altos, inacessíveis, ou em locais fechados à chave. O pior sítio para guardar medicamentos é nas mesinhas de cabeceira. Muito bem. Isso acho que é completamente desaconselhável. Com os produtos de limpeza igual? Os produtos de limpeza também devem estar inacessíveis e aí a maioria das casas tem os produtos de limpeza por baixo da banca, num local perfeitamente acessível a todas as crianças. Claro, a altura deles é tudo. E das duas uma, ou temos fechos de segurança nesses armários ou então temos que os meter noutros locais. Se houver uma despensa que se possa fechar, ótimo. Nos produtos de limpeza temos 2 fatores de risco muito grandes. Um é o facto de as embalagens serem atrativas. Frascos verdes, roxos, amarelos, laranja, parecem sumos. Felizmente, grande parte dessas embalagens já tem fechos de segurança para crianças. É verdade. O que é bom. Medicamentos também, muitos deles têm xaropes. Têm, sim senhora, e isso Mas é ainda ótimo. assim?
mas não garantem a pois não. 100% Pois que a não. criança não vai conseguir chegar a eles. E pronto, essas embalagens são atrativas, as próprias pastilhas das máquinas de lavar louça e lavar roupa são atrativas, são bonitas, têm cores que apetece Pois é, por trincar. acaso essa indústria podia conceber uns produtos mais feios. Mas também vende para os adultos, pelos vistos. Pois, pelos vistos, se Se calhar, calhar- mas se realmente calhar é eles têm por isso. todos cores muito É fortes e apelativo, é para chamar a apelativas, atenção no meio de todos, tem que chamar a atenção de alguma Pois é. forma. E outro fator de risco grande é quando as pessoas decidem guardar os produtos em garrafas de água, em garrafas Bem, de aí sumo, está o caldo mas que entornado. muita gente faz. E às vezes até tiram os rótulos, que é para saber que é aquela... Depois já não sabem o que é que está ali aquela, dentro. Já não sabe, a criança vê, muitas vezes são líquidos incolores, ou até laranja, e a criança abre e bebe. E aí já não temos sequer os fechos de segurança. Portanto, guardar produtos de uso doméstico em embalagens que não sejam as originais é absolutamente desaconselhado, porque é um fator de risco muito grande para que a criança possa ingeri-los. Estão aqui belíssimas dicas, então, para protegermos as nossas crianças dentro de casa. Depois saímos, vamos para a praia e mais riscos. Aqui temos o sol, Sim. a desidratação. Exatamente. Em primeiro lugar, o sol é ótimo, o sol deve-se aproveitar. Claro que nós devemos usufruir dos benefícios do sol em segurança e por isso é que devemos ter alguns cuidados. Até quero ver a sua opinião sobre a exposição solar. Estou muito curiosa, porque há muitas... Sim, há várias correntes. Há várias e hoje em dia correntes. Já até tive com a aqui questão da médicos. vitamina D. Exatamente, que tem que estar 15 minutos sem proteção no sol. Sim. Há outros que dizem que têm que ir para casa naquelas horas de maior calor, há outros que dizem que não, que podem ficar na sombrinha. Quero ouvir a sua opinião, Sr. Doutor. Em primeiro lugar, essa questão da desidratação, só para pegar aí, porque às vezes esquece-se um bocadinho, é fundamental. A desidratação. As crianças devem beber muitos líquidos nesta altura do ano. Mesmo que não queiram, Mesmo que não se peçam, apercebem, porque estão pois. a brincar. E a prova disto é que as crianças chegam ao fim da tarde e bebem imenso Até em porque a casa. sede é tipo o último sinal, não é? Exatamente, A é sede o sinal de que já se está em Exatamente. falta. Eu até costumo às vezes dar o exemplo de que nós não precisamos sentir falta de ar para respirar. Pois é. E com a a fome e com sede a é igual, sede não é igual. Pois. Portanto, e muitas crianças chegam ao fim da tarde e querem beber, porque durante o dia Para esqueceram-se, compensar. estiveram a brincar. Portanto, ir oferecendo, e a palavra certa é oferecer, respeitando se a criança quer ou se não quer, Água, ir oferecendo preferencialmente. água. E Acho aqui que é. vamos Sim. educar as crianças como deve ser. Água, acho que é importante. Mesmo A nas água férias. é o líquido mais adequado e é um sabor que as crianças têm que reconhecer como sendo bom, como sendo agradável. Não vale a pena adocicarmos com outro tipo de líquidos, porque as crianças aprendem a gostar de água porque é bom. Mas porque há quem ponha... Os chazinhos, os Tá sumos, bem. Tá bem. portanto, depois a partir daí é Sim. fácil. Água como ela é. Aguinha, Água. sim, Água. acho que sim. Portanto, beber muitos líquidos, ir oferecendo várias vezes durante o dia é importante. Agora, relativamente ao sol, neste momento as recomendações são para ter alguma cautela em relação ao sol. A vitamina D é importante, mas os riscos do sol em excesso da radiação ultravioleta, porque é parte da radiação que provoca problemas à pele, os riscos são muito maiores do que propriamente o benefício. Exatamente. Portanto, entre as 11 e as 4 da tarde, mais ou menos, deve-se evitar a exposição solar, sejam crianças, sejam adultos. Particularmente as crianças, porque a pele é muito mais sensível. Portanto, não está na praia. Não está na praia. Não está na praia. Não está E na para as praia. sombras. E para as sombrinhas. E atenção, que a sombra na praia não garante Pois não. que não se receba radiação ultravioleta, porque há muita radiação que reflete na água do mar, na areia clara, muita radiação errática, e mesmo estando à sombra, nós estamos sujeitos a apanhar essa radiação. O mesmo não acontece se for uma piscina, por exemplo. Isso já não é verdade, porque já não há tanta reflexão, mas na praia é um local particular e que devemos ter alguma cautela. Entre as 11 e as 4 é mesmo evitável. Mesmo só para adultos. Pronto. São recomendações. Só para adultos, as crianças. Não, para mesmo dentro para de adultos. casa. É Mesmo evitável. para adultos? Sim. Eu sou toda. Portanto, já sei que estou a dar uma má notícia. Meu Deus. Outra notícia que se calhar os pais não gostam muito é quando ir à praia pela primeira vez. Que neste momento também o que está recomendado é só a partir do ano de idade. Só a partir dos 12 meses de idade, até essa idade, deve-se evitar uma exposição solar direta. E na praia, mesmo estando à sombra, nós não conseguimos garantir que não há uma exposição solar direta porque há Então, se radiação. um bebê nascer em fevereiro, em agosto não deve ir à praia? Falando bom português, está um bocadinho tramado. A sério? Isso não é deve. muito complicado. Não deve. Eu Não quer dizer que não falhei passei, redondamente nessa não quer dizer parte. que não passei à beira da praia. Mas fazer praia? Fazer praia mesmo é evitável. Há outros locais onde podem ir, onde podem apanhar ar fresco, onde podem brincar, até apanhar um bocadinho de sol, mas a praia é evitável porque realmente a concentração de radiação na praia é muito particular. Com isso estamos a prevenir o cancro de pele, nomeadamente? Estamos a prevenir no imediato as queimaduras solares, que são extremamente frequentes nas crianças, é extremamente frequente, porque eles ficam vermelhinhos logo, Tadinhos. com pouco tempo da exposição Uma solar, pele porque a pele é muito muito mais sensível, é mais fininha, tem menos proteção. E
a longo prazo, a questão do cancro da pele, porque que é muito a pele importante. tem memória. E os danos que vamos fazendo às células podem ir ficando. E depois, conforme as células se vão multiplicando, vão mantendo esses danos e mais tarde podemos ter as consequências disso. Portanto, evitar, fora do horário das 11 às 4, é usufruir. Acho que a praia é um local ótimo para ir, muito saudável, permite brincadeiras ao ar livre. Deve-se utilizar sempre um bom protetor solar. E nas crianças até aos 2 anos deve-se preferir protetores solares que não sejam absorvidos pela pele. São aqueles protetores minerais. Neste momento até há alguns protetores que têm filtros não só minerais, mas organominerais, que faz com que espalhem melhor um bocadinho, mas têm que ser protetores que não sejam absorvidos pela pele. Muito bem. A partir dos 2 anos já se podem usar os protetores mas químicos. Mas fator máximo 50 mais. Até há quem defenda que deve ser sempre os 50 mais, porque da forma que nós utilizamos os protetores, não os colocamos meia hora antes da exposição solar. Pois não. Depois, quando colocamos, pomos uma camada muito, muito fininha, que logo os 50 passam para 30 ou para 40. Não renovamos ao fim das 2 horas ou quando se expõe ao sol, portanto, esses 30 já passa para 20. Portanto, tudo que for menos que 50, diria, menos que 30, acaba por conferir muito pouca proteção. Portanto, eu percebo que as pessoas gostem de andar morenas, mas também temos que selar um bocadinho pela saúde. Sem radicalismos, obviamente, mas ter algum cuidado, acho que é importante. Chapéus e óculos de sol? Chapéu, muito importante, de preferência o chapéu com abas para proteger as orelhas. Pois as orelhas, é verdade. Não é incomum as queimaduras solares nas orelhas. Os pais muitas vezes esquecem-se de pôr aqui a proteção também, é muito importante e acaba por proteger também um bocadinho a questão da nuca, portanto acho que a pele que queima muitas vezes. Os óculos de sol são aconselháveis, obviamente são aconselháveis. Aqui atenção, que não chega a serem escuros, porque às vezes vê-se de oferta nas revistas e uns óculos que são muito bonitos, que até têm figuras de desenhos animados e que são escuros, mas que não garantem proteção ultravioleta. Pois. E se não tiverem proteção ultravioleta, vão fazer mais mal do que bem. É como aqueles que se vendem na praia, por exemplo, não é? Pois, tem que se ter cautela. Tem que se garantir mesmo que haja proteção ultravioleta, porque se forem só escuros, a pupila vai dilatar, que é a parte do centro do olho, vai dilatar porque está escuro e a radiação entra toda. Faz muito pior usar esses óculos do que não usar nada. Por isso tem que ser óculos com proteção ultravioleta. E as crianças aguentam surpreendentemente bem os óculos de sol. Elas gostam, se forem elogiadas, que ficam bonitas, elas gostam muito. E até um conselho prático é experimentar os óculos de sol a primeira vez, quando elas estiverem a sair de um sítio escuro para um sítio com muita luz. Se experimentam num sítio escuro, elas não vão gostar. Agora, se sair, está a luz. Metem os óculos de sol, vão gostar, elogia-se que estão bonitas e, de um modo geral, as crianças toleram muito bem os óculos de sol. Com ou sem óculos de sol, devemos elogiar muito as nossas crianças. Acho que sim, isso não quer mais. No verão e no ano inteiro, não é? Todo o ano, é verdade, permanentemente. Doutor, vamos a, talvez, a situação que mais custa, digo eu, conversar, porque continua a ser a segunda principal causa de morte por acidente, que são os afogamentos. E, de facto, quando entramos nesta altura do ano, são muito tristes as notícias quando percebemos que ainda há muitas e muitas crianças que morrem pelas piscinas, mais pelas piscinas do que morrem e os que ficam com sequelas. Ou os que ficam com sequelas. É dramático e voltamente nós vemos casos que são mesmo, a palavra certa, é mesmo dramáticos. É mesmo dramático. Lesões neurológicas também muito graves. Gravíssimas. Gravíssimas. Enfim, prevenir isto é fundamental. Pergunto-lhe se os bebés, desde que nascem, devem aprender a nadar e se temos aqui uma arma forte para evitar isto tudo. É uma ótima pergunta porque é um tema extremamente controverso e não parece. Há um estudo engraçado da Academia Americana de Pediatria que concluiu que as crianças que têm mais risco de afogamento são as que aprendem a nadar antes dos 3 anos. Ah, é? O que é curioso, porque os pais baixam guardas, acabam por facilitar um bocadinho. Portanto, o aprender a nadar é ótimo. E se for desde pequeninos, se forem habituados ao meio aquático, acho que é ótimo. Temos é que dizer aos pais, atenção, acho muito bem, mas não facilite daqui a 1 ou 2 ou 3 anos, porque as pessoas dizem, ele já está na piscina desde que é bebé, já tem 3 anos, ele já se safa. Pode não ser bem assim. E o problema também não são só as piscinas, às vezes são os tanques. Em alguns ambientes rurais, até os canais de rega dos campos, porque basta a criança cair, bater com a cabeça, ficar meio inconsciente e pode acontecer um acidente, e vai acontecendo, e não é preciso muito, basta um palmo, às vezes pouco mais que um palmo de água para a criança se poder afogar. Portanto, é necessário pouquíssima quantidade de água. É pouquinhas banheiras, ter alguma cautela, até aquelas piscinas pequeninas que parecem mais inócuas, é fácil um bebé escorregar. E ficar com a cabeça para baixo, não é? Água e crianças, sozinhas, sem supervisão, não podem coexistir. Isto é uma mensagem importante. Depois também é importante nós percebermos de que forma é que devemos ajudar as crianças a proteger-se do risco de afogamento. Ou seja, se devemos usar boias, se devemos usar braçadeiras, se devemos usar coletes. O mais seguro
é utilizar coletes. São os dispositivos que acabam por prender ao tronco. As braçadeiras podem ser seguras também, mas é fácil deslocar. Se a criança for pequenina, e com o creme vai para a água, exatamente, fica escorregadio, sai. E as boias também, porque se for uma criança que não se defende muito bem, se ela virar, é já não consegue dar a volta. Portanto, o colete é o mais indicado. Seguro. É o mais seguro e esse é um conselho muito importante que todas as crianças, enquanto não sabem nadar, devem usar dispositivos que permitam que a criança flutue, sempre, claro, com supervisão dos claro, adultos. Também não é pôr o colete Sempre. E as piscinas domésticas devem ter proteção, devem ter guardas à volta da piscina com fechos de segurança, ou então proteções rígidas em cima da água, que sejam abertas e fechadas só por ação de adultos, de forma que as crianças estejam seguras, porque são momentos de lazer fantásticos, permitem momentos de interação ótimos entre as crianças e os pais, os avós, e às vezes estragam-se numa fração de segundo, sem se perceber muito bem porquê, de forma completamente injusta, porque ninguém merece passar por uma situação dessas, como é óbvio, e quando os acidentes acontecem, só acontece porque as pessoas, por qualquer motivo, não pensaram, nem precisa de ser com um descuido e propositado, nem pensar, não é? Mas nem precisa ser com um descuido muito claro. Grande, às vezes são descuidos pequeninos. Isso é que é um pouco assustador, porque estas situações acontecem de facto em segundos. É como as crianças que desaparecem, enfim, no espaço público. É verdade que pode ser um simples olhar para o outro lado. Basta ou pegar num telemóvel e a certa altura a criança desapareceu. Com o afogamento é assim também. Com o afogamento também é claro que nós temos ali algum tempo em que a criança consegue ainda resistir, mas nós temos um mecanismo de defesa, a natureza desenhou-nos muito bem, que nós temos uma espécie de uma tampinha à entrada da traqueia que fecha quando contacta com algum bocadinho de líquido. Por isso é que às vezes nos afogamentos os pulmões também ficam muito cheios de água porque fecha ali. Só que ao fechar a entrada da traqueia também não entra o ar. Certo. Protege a entrada de líquido, mas a criança deixa de respirar. Portanto, nós não temos muito tempo para atuar numa situação dessas. Por isso é que o tempo conta e todos os segundos contam mesmo. Portanto, também é um ponto talvez dos mais, pelo menos é dos mais dramáticos. Porque lá está, porque geralmente surgem contextos de momentos de felicidade. É isso mesmo. E em qualquer situação custa, mas são momentos de felicidade, de partilha, em que as pessoas estão bem, estão a fazer algo em prol do bem-estar das crianças, porque as crianças gostam e de um momento para o outro pode correr mal. É verdade. Mas felizmente a maior parte das vezes corre bem, portanto não acho que se deve evitar o contacto. É verdade que os olhos da mãe têm poderes maiores do que os de toda a gente, ou seja, quando estamos a tomar conta dos nossos filhos tomamos melhor do que ninguém, ou não, ou podemos confiar os nossos filhos a outras pessoas. Eu acho que podemos confiar os nossos filhos a outras pessoas, acho que sim, claro que o sexto sentido da mãe e do pai, a pessoa está um bocadinho mais alerta. Agora, eu acho que podemos e devemos confiar a outras pessoas, acho que não há vou confiar em problema, si, então. Sim. Vou confiar naquilo que me diz. Sr. Doutor, vamos então agora falar deste livro. O livro também vai estar, obviamente, disponível na FNAC? Sim, já está disponível desde o dia 26 de maio, nas grandes superfícies, nas livrarias, em todo o país, já está disponível. É um tema que cria muitas dúvidas aos pais e que, curiosamente, não existia nenhum livro de primeiros socorros pediátricos no mercado. O que é estranho, porque realmente os pais têm muitas dúvidas relativamente a esse assunto. E daí também ter surgido esta ideia para comatar essa falha. Não é um livro para se ler de uma ponta à outra, como se fosse um livro de histórias. Sim. As pessoas podem lê-lo, obviamente, para saber e para ter algum conhecimento sobre o que fazer, mas essencialmente está previsto para ser um livro de consulta rápida. Tem duas grandes partes. Uma em que abordamos os primeiros socorros propriamente ditos, com as situações do dia-a-dia que podem surgir, situações mais graves, como essa do afogamento, como a das intoxicações, e situações menos graves, cortes, arranhões, sangramentos pelo nariz, pancadas com a cabeça, desmaios. Mas temos uma série de situações muito extensa e que estão descritas de uma forma muito prática todas elas. Isso é que é importante, um tópico a explicar quando procurar ajuda médica. Os pais têm que saber quais são os sinais de alarme para cada uma dessas situações. Isso é importantíssimo. E se estiverem presentes quando procurar ajuda médica, porque grande parte das vezes não estarão presentes e os pais podem tranquilizar-se e atuar em conformidade, mas se estiverem presentes esses sinais de alarme, o tempo conta. Depois, o que fazer, os conselhos práticos
do que fazer em cada uma das situações e outra área importante que é o que não fazer. Porque às vezes nós temos a tendência de mexer muito em situações em que não é para mexer ou ter atitudes que não são tão adequadas e por isso aquilo que eu tentei fazer no livro foi para cada uma das situações descritas colocar, quando procurar ajuda médica, o que fazer e o que não fazer. Portanto, são todos descritos assim. Depois, no fim, tenho uma parte de situações potencialmente mais graves, que até na lombada se vê que está aí marcado a vermelho, que é o suporte básico de vida, Sim. o que fazer quando uma criança está inconsciente, Sim. como abordar. A grande tendência das pessoas é ligar para o 112 e é importante ligar para o 112, mas antes de ligar para o 112 há uma série de procedimentos que devem ser feitos e que podem melhorar todo o desfecho final. Também saber o que fazer quando uma criança se engasga. Uma criança, quando se engasga, os pais ficam logo aflitos, as atitudes são muito intempestivas e nem sempre é preciso haver atitudes intempestivas. Perceber o que fazer em cada situação, com calma, de forma metódica, tentando manter o sangue frio. Também, não é? A verdade é essa, em algum momento... E a natureza, mais uma vez, desenhou-nos bem, faz com que nós consigamos tossir, e sempre que nós conseguimos tossir, não é preciso estar a fazer grande coisa, esperar que a criança tossa, mas há situações em que é preciso atuar, e quando for preciso atuar, é importante saber como fazer, quantas vezes fazer. Por isso tentei descrever tudo assim, com algumas imagens que até são do Conselho Europeu de Reanimação, que cedeu os direitos de autor dessas imagens e, portanto, até ajudam a ilustrar um pouco o que fazer nessas situações. Portanto, este livro dedica-se a quem? Dedica-se a todas as pessoas que lidam com crianças. Lá está. Pais, avós, professores, educadores, enfermeiros, médicos, todas as pessoas que lidam com crianças, que podem ter uma criança para aqueles que têm os primeiros filhos. Sim, mas os primeiros carros são importantes para todos, para os primeiros, para os segundos. Mas o primeiro é que dá mais... O primeiro tem mais ansiedade. Depois nós no segundo já estamos todos mais relaxados. Mas os segundos às vezes são mais reguilas, portanto se calhar às vezes é mais útil o livro. Eu ainda não sei, essa parte eu ainda não sei. Eu sei. Pois eu sei que sabe. Às vezes mas o doutor sabe os truques todos, está cheio de sorte. Alguns. Sabe, claro que sabe. Mas de facto é bom se calhar também para as futuras mães. A ideia para toda a gente que lide com crianças, acho que é importante, e mesmo para profissionais de saúde. Eu também precisava de um manual para saber como é que eu seguro este auricular na minha orelha. Gostava muito, que ele já me caiu 50 vezes, não é fácil, mas não há. Os nossos auriculares originais estão avariados, então estes são de substituição. Só para justificar, porque o Sr. está sempre aqui a olhar para mim e eu estou sempre a pôr o auricular no sítio. Sr. vamos então convidar mais uma vez toda a gente a estar no próximo domingo. Podem aproveitar o domingo também para adquirir este livro na FNAC. O Sr. Doutor vai lá estar, vai fazer um workshop exatamente sobre isto, no fundo, não é? Vou levar uns manequins para mostrar o que fazer nas situações, as pessoas vão poder tirar as dúvidas todas que pretenderem, portanto, a ideia é ser também uma conversa com espaço, a que as pessoas exponham também os receios que têm. É muito importante isso, até porque as mães, quando viram mães, começam a estressar, são muito estressadas e muito ansiosas e não vale a pena, pois não, os bebés precisam também de... É preciso usufruir dos bebés. É preciso usufruir, exatamente, e pensar que os bebés têm as suas defesas. Claro, como o doutor disse, a natureza está muito bem feita, não é? Claro, senão não estávamos todos aqui. É verdade. Doutor, vamos para um curto intervalo? Muito bem. Vamos lá, daqui a pouco voltamos para que possa tirar dúvidas com o meu convidado. Fico à sua espera, até já. De 1 a 5 de agosto são todos bem-vindos à Zambujeira do Mar. O Mel Sudoeste é a tua casa. Junta-te à tribo. Grandes clássicos da música brasileira. 29 de junho às 21h30. Casa da Música. Entrada livre. A NASA Motor, concessionário e oficina autorizada Mercedes-Benz, convida-o a visitar as suas instalações. Descubra as mais recentes estrelas Mercedes-Benz e comprove o nosso serviço de após-venda de qualidade. Na NASA Motor, o seu Mercedes-Benz sentir-se-á em casa.
Portuguesa é o nome da food blogger que vamos receber esta quarta-feira no Olá Maria. Temos também produtos portugueses e o último dia da rubrica Sport da Look em parceria com a Sport Zone. Ainda temos tempo para Sorte Madrasta e para fazermos um update digital. Não perca Olá Maria no Porto Canal a partir das 5 em ponto. Conto consigo. Mãe, gosto de ti até à lua é provavelmente uma frase que todas nós, mães, gostaríamos de ouvir da boca dos nossos filhos. É através do projeto World by Them que podemos acompanhar tiradas como estas. É um projeto inovador que nos dá a conhecer o que vai na cabeça dos nossos filhos, que pode acompanhar no próximo Filhos e Cadilhos, mas há mais. Vamos ter uma dupla imperdível com a psicóloga clínica Maria Anderson e o pediatra Hugo Rodrigues, que nos vão falar das birras. Como é que podemos ajudar os nossos filhos nesse processo de desenvolvimento tão típico? Estes e muitos mais temas para acompanhar, como sempre, aqui no Porto Canal. Segunda parte do programa Consultório, sejam novamente bem-vindos. Estou na companhia do Dr. Hugo Rodrigues, é pediatra. Doutor, mais uma vez, obrigada por estar aqui comigo durante esta hora. O meu convidado é então presença habitual no programa Filhos e Cadilhos, da apresentadora Mariana Dorei. Podem vê-lo durante o fim de semana. Dá lá muitas dicas e conselhos. É uma rubrica que tem semanalmente, não é? Exatamente, sim. Que vai falando exatamente destas coisas que fomos falando agora e de outras muito mais, não é? Sim, vamos falando de semana para semana de temas diferentes. Sempre sim. Importantes. Sim, eu acho que os Eu temas também acho. como crianças são sempre importantes. Eu acho que sim. Mas sou muito parcial a dizer isso, obviamente. Claro. Fica então aqui também a dica para que veja o Filhos e Cadilhos, o programa do Porto Canal que dá então durante o fim de semana. Para já pode então entrar em direto aqui no programa Consultório. Aqui damos-lhe a oportunidade de conversar em direto com o Sr. Doutor, que é obviamente pediatra. Pode fazê-lo então através do número de telefone 229538525. Se preferir, pode escrever-nos para consultório@portocanal.pt. Enquanto eu vou esperar que me deem indicação se temos chamadas prontas ou não, vou também abrir o nosso e-mail. Doutor, faça o favor de convidar as pessoas lá em casa então para irem ter consigo no próximo domingo à FNAC do Norte Shopping. O doutor vai lá estar com um workshop muito interessante, não é, doutor? É importante. Exatamente. Vamos falar sobre reanimação pediátrica, situações de urgência que possam surgir, os engasgamentos, as crianças inconscientes, um desmaio, saber o que fazer nessas situações, saber como orientar essas situações, saber quando pedir ajuda, porque ajudar uma criança não implica logo pegar no telemóvel e ligar para o 112. Vou levar uns manequins, vou demonstrar as técnicas de ajuda no desengasgamento e de respiração boca a boca, explicar um bocadinho todas essas situações. E claro que vai ser um espaço de conversa, as pessoas podem colocar as questões que quiserem. E, portanto, todas as pessoas estão naturalmente convidadas. Gostava muito que tivesse o maior número de pessoas possível, porque é uma área que as pessoas têm muitas dúvidas, muitas questões, e não há muita formação nesta área para a população em geral. Há alguma formação para profissionais de saúde, mas não há para a população em geral, e pronto, a ideia também é colmatar um bocadinho essa falha. Sim. Muito bem, ficam então convidados já no próximo domingo às 4 da tarde. A entrada é gratuita, FNAC do Norte Shopping. Doutor, temos a Sandra Silva em linha. Bem-vinda, Sandra. Sandra? Boa tarde, Sandra Silva. Boa tarde. Não Bem, podes... tudo bem? Sim, obrigada. Sandra, vou pedir-lhe que tire o som da televisão e que apenas converse comigo pelo telefone, pode ser? Sim, já estou a fazer isso. Muito bem, Sandra. Seja então bem-vinda aqui ao programa Consultório. Qual é a sua questão, Sandra? Olha, é assim, eu tenho um filho de 1 ano. Sim. E ele, sempre que lhe nasce um dentinho, ele começa a ficar com febre e começa-me a fazer diarreia. Eu gostava de saber se isso era normal. Muito bem, doutor. De facto, os dentes provocam este tipo de reações ou não? É uma ótima questão,
porque... O doutor fez um sorriso, diga Fiz um lá. sorriso porque é uma ótima questão, é extremamente frequente e ninguém sabe responder muito bem. O que neste momento dizem os estudos é que não se consegue comprovar que haja nenhum tipo de relação entre o nascimento dos dentes e a febre, ou as diarreias, ou os rabinhos vermelhos, que é aquilo que as pessoas vão dizendo e que vão constatando. Claro que não comprovar que há relação não quer dizer que não haja. Exatamente. Agora, neste momento, à luz do que se sabe hoje, nós não conseguimos fazer esse tipo de associação. O que, na prática também, quer seja dos dentes, quer seja uma situação vírica, que é o que dá a maior parte das vezes esses quadros, o tratamento é sempre o mesmo, é aliviar um bocadinho o desconforto, é tentar gerir a situação dessa forma, mas não lhe consigo dizer de certeza que não, consigo dizer que nunca se comprovou que essa relação existisse, mas também lhe consigo dizer que sim, embora há alguns meninos que consistentemente, ou seja, sempre que vêm um dentinho, têm este tipo de manifestações, portanto... Pode ser. Cientificamente não está provado não que está haja provado, e já houve muitos causa, estudos a uma tentar causa e efeito. E já houve muitos estudos a tentar provar essa relação, Mas não e não se consegue provar. Portanto, se calhar não existe. Algum desconforto com o nascimento dos dentes? Sim. Mais que isso, provavelmente serão coincidências. Exatamente. Até pelo porque é uma idade facto, propícia, não é? É a idade em que as crianças começam a sair mais, a partir dos 6 meses, dos 9 meses, começam a ir para as escolas, ou quando vão para as escolas começam a sair mais, a probabilidade de contactar com bichinhos, com vírus é maior, provavelmente será uma coincidência, mas ficam sempre estas reticências. Mas depois a voz do povo aqui tem muito peso, não é? Claro. Então são os dentinhos, sim. são os dentinhos, Sim. e a febre há de E há sempre alguns ser. miúdos que teimosamente, sempre que vem um dente, têm este tipo de manifestações e que é difícil, mesmo não havendo estudos que suportem isso, nós dizemos não, de certeza que não tem a ver. Pois, fica ainda um pouco no ar esta questão. Sandra, Sim. mais alguma dúvida? Não, era só. Muito obrigada. Obrigada, Obrigado. grande beijinho, Sandra. Boa tarde, Felicidades boa para o seu tarde. bebê, obrigada. Obrigada. Maria Ribeiro, liga-nos do Porto, seja bem-vinda. Como está, menina Sandra? Eu sou Olha, Susana. Como diz? Eu sou Susana. Susana, pois é. Pois é. Desculpa, pois é. Não tem problema nenhum. Então como é que está, Maria? Vai sim. Eu gostava de fazer uma perguntinha, que é sobre a minha neta. Sim. Quantos Ela anos tem a neta? 7, vai fazer 8. 7 anos. Sim. Como é que se chama? Então, é Mariana. A Mariana. O que é que se passa com a Mariana? Mariana. Ela, então, foi sempre muito distraída. Sim. Muito distraída. E continua. E eu reparo que ela, ao falar para ela fica abstrata. Um reclame que veja na televisão ou qualquer coisa que está a fazer, ela nem ouve mais ninguém. É só ela que está ali metida no mundo dela. Mas eu noto muito mesmo distraída e projetos na escola. Muito distraída. Eu não sei o que é que se passará É com ela. distraída, mas está a dizer que quando está a olhar para a televisão fica concentrada. Sim, está concentrada, a gente pode chamar por ela, para dizer qualquer coisa e tudo. Ela não nos ouve. Não Sim. nos ouve. E o rendimento escolar, como é que é? Não é muito bom. Não é boa aluna? É suficiente. Está no primeiro ano ou no segundo? No segundo. No segundo ano. O que eu noto-a, não é que estou muitas vezes assim com ela, agora estou menos até, não. Na escola e tudo, é muito distraída. A professora Eu não sei o que queixa-se se passa também? com ela. Como diz? A professora também se queixa? Sim, queixam, notam. Ela é distraída. Quero ouvir a opinião do meu convidado, é isso, Eu Maria? gostava de ouvir um bocadinho a opinião. Por acaso hoje falei que talvez precise de um psicólogo, analisá-la, não sei, ela mesmo, e se estiver a fazer um desenho que gosta muito, está ali, falo para ela, ou os outros falam também, não é? Ela está ali, ela não nos ouve. Mas quando falam alguma coisa do interesse dela, já dá atenção ou não? Não, às vezes nem por isso. Bom, vamos deixar falar quem de facto sabe falar sobre isto. Senhor Doutor, o que é que lhe parece? Há aqui uma ausência, digamos assim? Acho que é uma questão muito pertinente.
acho que é um problema recorrente. Muitos pais e avós ficam preocupados pelo facto das crianças serem mais distraídas e fica-se sempre na dúvida, e hoje em dia cada vez mais, na dúvida se aquela criança terá um problema de atenção ou se não terá um problema de atenção. E há 2 ou 3 pontos aqui que me parecem que são importantes. Primeiro, perceber se realmente esta distração tem repercussão só em casa ou se também tem na escola e noutros contextos. Porque o terem mais do que um contexto pode realmente ser alguma dificuldade da criança em concentrar-se. E eu acho que é por aí, não é, Maria? Porque na escola também a professora queixa-se e eu percebi que no segundo ano ser uma aluna suficiente. Pois, e eu percebi, porque o primeiro ano é de adaptação, muitas vezes até a própria maturidade, mas no segundo já se começa a definir isto de forma melhor. Portanto, se tem repercussão na escola e também em casa, é algo que tem que ser avaliado. O facto de estar muito atenta à televisão não garante que ela tenha dificuldade em concentrar-se, porque os estímulos dos ecrãs são muitos estímulos repetidos. Claro que pode ser muito tempo, mas o estímulo não é sempre o mesmo. E mesmo as crianças que têm dificuldade em estar atentas e dificuldade em concentrar-se, elas conseguem estar algum tempo a jogar ou a ver televisão, porque realmente são vários estímulos. Portanto, isto não garante que a criança não seja desatenta. Agora, não é só o não ouvir, o parecer que não ouve. É importante perceber se a criança é desorganizada nas suas tarefas, se é uma criança, e não sei se a sua neta se acontece isso, se perde muito material da escola, se vai perdendo as coisas, se quando são tarefas que exijam uma concentração maior, ela desiste logo à partida e ela já nem quer entrar nessas tarefas. Maria, pode responder. Sim, ela fica assim perturbada, fica nervosa. Nós estamos a ouvi-la com dificuldade, eu peço desculpa, não sei se Eu podemos... estou a ouvir um bocadinho mal. Pois, nós também estamos a ouvi-la com alguma dificuldade, Maria. Aí está. Talvez por estar aqui em frente à televisão, não? Não, pois, não devia estar em frente à televisão. Eu estou sem o som da televisão. Mas acontece que ela, na escola, eu encontro, estive aí com ela aí num sítio e ela estava a fazer um balé, pronto, tipo balé. E estava constantemente a olhar para as outras pessoas que estavam a assistir. Ao lado, sim. Mas é sempre, assim, olhar para o lado. Eu fazia o sinal para ela olhar para a professora, que estava a ensinar, não é? E ela, pronto, já estava descontraída outra vez a olhar. E na escola também é a mesma coisa. Se as queixas também são essas da escola, peço desculpa, se as queixas também são essas da escola, acho que faz algum sentido falar com o médico que a segue e tentar perceber, fazer uma avaliação mais detalhada, ver se tem outros critérios que possam fazer pensar realmente numa falta de atenção, numa dificuldade de concentração. É falta de concentração, eu acho. Pronto, e porque se for uma suspeita de um déficit de atenção, faz sentido, e disse há bocadinho, e muito bem, eventualmente uma avaliação por psicologia, para avaliar as diferentes componentes do raciocínio e as áreas todas do desenvolvimento dela, para perceber se realmente há um déficit de atenção, porque se houver, terá uma intervenção diferente e esse tipo de avaliação, quanto mais cedo for feito, mais cedo se dará a resposta. Claro. Portanto, acho que cumpre alguns critérios, assim. Esta é uma conversa assim um bocadinho pela rádio, mas parece-me cumprir alguns critérios, pelo menos ficar suspeita de poder haver um déficit de atenção e portanto, acho que é um caso que merece uma avaliação detalhada. Obrigada, Porque Maria. ela é esperta, deve ser uma criança esperta. Pois a questão é que às vezes, isto não tem a ver com a Porque capacidade... não tem nada a ver uma coisa boa. Pois, claro que Pois não tem a ver com a capacidade intelectual. Intelectual, Pode ter muita claro. capacidade, pode ser uma criança realmente muito inteligente, mas se não se concentrar não consegue utilizar. Não se concentra, isso. Se ela se concentrasse até, era boa aluna. Acho que merecia uma avaliação mais detalhada. Muito bem, obrigada, Sr. Doutor. Maria, mais alguma questão? Já não temos a Maria. Doutor, isto faz-lhe suspeitar de algo mais delicado, digamos assim? Não, faz pensar que pode haver aqui um déficit de atenção. É uma patologia? É uma das faces do que as pessoas chamam as crianças hiperativas, que é um nome feio. Existe. Existem mesmo? Existe perturbação de hiperatividade com ou sem déficit de atenção. E neste momento o diagnóstico pode ser... Há quem defenda que não existe, não é? Que são apenas crianças mal educadas. Sim, mas nós temos bases neurobiológicas que justificam alguns desequilíbrios, até químicos, nessas crianças. Portanto, claro que é fácil verdade. confundir
umas e outras. Mas há critérios. Mas que de facto existem, que existem. Não tenho dúvida nenhuma que existem e que perturbam muito o dia-a-dia delas e o dia-a-dia de quem as rodeia. E realmente são crianças que têm capacidades boas e que é frustrante porque elas não conseguem utilizá-las. Certo. E se elas não as conseguem utilizar, isto é mau para Tirar elas, o é mau máximo, para toda a gente. Portanto, deve ser feita uma avaliação E o cuidada. déficit de atenção é o quê? É uma perturbação? Está Sim, em que gaveta é que está? está dentro da perturbação de hiperatividade Sim. com ou sem déficit de atenção. Neste caso, pela descrição, será mais uma perturbação que nós chamamos de predomínio desatento, não tanto a componente hiperativa, mas a componente da falta de atenção, que é mais frequente nas meninas. Os rapazes são mais impulsivos e hiperativos e as raparigas, as meninas, têm mais déficit de atenção dentro deste contexto. A avaliação cognitiva ajuda muito nisto, porque se percebe que eles têm as capacidades todas a um nível e quando se chega às funções executivas, onde está a concentração, temos uma quebra muito grande. Portanto, é um dos componentes. E depois temos uma série de critérios clínicos que temos que ver se preenche ou se não preenche para poder rotular. Como é que se ou trata? não. Trata-se de 3 formas. Trata-se com uma intervenção pedagógica, pôr estas crianças longe dos meninos que perturbam mais, longe dos estímulos externos, às vezes na fila da frente para estarem mais atentos. Portanto, em termos escolares tem que se articular. Trata-se do ponto de vista de psicoterapia para ajudar as crianças a lidar com esta dificuldade e a serem capazes delas próprias conseguir lidar com as dificuldades que têm. E trata-se, muitas vezes, com medicação também, que aumenta a atenção, faz com que as crianças consigam focar-se, consigam estar mais atentas e consigam ter um desempenho melhor. Muito bem, é o que esperamos então que aconteça com a Mariana, a neta da Maria Ribeiro. Seguimos agora para a Ana Santos, bem-vinda. Sim, boa tarde. Olá Ana, como está? Bem Boa disposta? tarde à menina e ao seu doutor também. Então Ana, porquê é que nos liga hoje? Olha, é o seguinte, eu já tive filhos e netos, claro, e agora tenho uma bisneta. Parabéns! Boa. Não é agora, já tenho 2 anos e meio. 2 aninhos e meio, como é que se chama? Sim, é Inês. A Inês. E assim, é o seguinte, eu queria perguntar ao Sr. Doutor se será normal, com esta idade, ela ainda não fala muito, fala muito pouco até, para o que eu acho, não é? Já que já criei filhos e netos, acho uma diferença muito grande. Acho que ela mas sabe que isto das crianças tem o seu tempo. Vamos ouvir o Sr. Doutor. Há um falante, há 2... Não, há um andante, há os 2 falantes. Exatamente. E as mães ficam, e as avós, e as bisavós, ficam aflitas porque Sim. as crianças não falam. É normal, Sr. Doutor. A variabilidade é muito grande. Realmente há meninos que falam mais, há meninos que falam menos. 2 anos e meio, está dentro do com 2 anos, padrão de normalidade? Com 2 anos, as crianças devem entender tudo o que se lhes diz, e não sei se é o caso ou não, da Inês. A Inês percebe? Entende tudo, entende. Se entende tudo, isto desde logo já nos tranquiliza um bocado. Isso é o mais importante. Só não consegue falar, é isso? Mas aos 2 anos é suposto que as crianças já tenham algum vocabulário e que já comecem a juntar 2 ou 3 palavrinhas. Frases muito simples, do género mamadá, que é papa. O que é papa. Pronto, com 2 anos e meio, isto já deverá estar um bocadinho à frente. Porto Campeão. Com 2 anos e meio, infelizmente, ainda não conseguiram dizer. Oh, Soutor! Infelizmente ainda não conseguiram dizer. Pelo amor de Deus, Soutor, os que têm agora mesinhos já estão a dizer Porto Campeão, Soutor. Eu partilho dessa vontade. Soutor, foram as primeiras 2 palavras do meu filho. Mas com dois aninhos e meio... Temos de fazer aqui algum humor. Oh, Ana, desculpe. Vamos lá. Com 2 aninhos e meio é suposto que já vá juntando assim 2 ou 3 palavrinhas. Pelo menos, não sei se é o caso. Diga lá, ela já junta palavras? Como? Já faz assim este tipo de frases simples? Já diz mãe? Mamá, sim, mamá ou mãe. Pronto. Ou papá. E junta as palavras? Junta as palavras. Papa, dá. Sim. Dá um papa. bocadinho trapalhona a falar, Pronto. assim, muito rápida. Isto se eu ia chegar aí, porque às vezes as pessoas acham que as crianças falam mal porque articulam mal. E o articular mal os sons com esta idade é perfeitamente normal. É suposto que articule mal os sons, que diga as palavras mal, que muitas vezes não diga as sílabas todas. Às vezes só dizem a primeira sílaba, mas é suposto que já tenha algum vocabulário e que vá dizendo determinados sons com intenção e começar a juntá-los. Eu não sei se é uma bebé que está na escola ou se está em casa. Não, ela está em casa, Pronto. é isso. Porque a mãe Às vezes, não quando eles- trabalhava, Pois, às vezes ficava quando com a mãe e com a avó. Pronto, quando as crianças estão em casa, fazem-se entender de uma forma que tem menos necessidade. Portanto, elas fazem-se entender, elas comunicam, e como elas se fazem entender dessa forma, elas próprias não sentem necessidade de desenvolver muito Claro. mais a capacidade Portanto, provavelmente de se estivesse exprimir. nas escolas
O conselho que eu dou é dificultar um bocadinho a vida em casa. Pois. Não é massacrar, porque senão as crianças também perdem o interesse, mas dificultar um bocadinho a vida, não dar logo de imediato o que a criança quer, tentar fazer com que elas peçam por palavras aquilo que pretendem, que é para conseguir estimular um pouco a linguagem. Acho que é um conselho importante. Se ela ouve e já vai juntando assim, se ela entende, peço desculpa, entende bem as palavras e já vai juntando essas palavrinhas para formar frases simples, o conselho que eu lhe dava era dificultar-lhe um bocadinho a vida à Inês, para ela não ter tudo o que quer sem ter que falar. Mas de resto está tudo dentro dos padrões da normalidade? Sim, parece-me, pela descrição, não parece nada de preocupante ou alarmante. Ana? Se levá-la para um infantário, talvez ajude um pouco. O infantário ajuda, porque ela vai ter que se fazer entender com crianças e as É crianças isso, não é? vão... É ela vai isso. ter que se esforçar. Como se costuma dizer, a necessidade aguçou o engenho. Portanto, ela Claro. vai ter mesmo que fazer Claro. pela vida para se fazer entender com as outras crianças e com os adultos que não a conhecem. Portanto, acho Pois, que pode estou a ajudar. compreender. Como os meus falaram mais cedo, é por isso Mas que eu não sei isso- essa diferença. Claro. Não devemos usar os termos de comparação, não As é, Soutor? comparações Pronto. são Muito evitáveis, mas obrigada. acabam por ser inevitáveis. É verdade, é verdade. Muito obrigada. Boa tarde. Ana, um Obrigado. grande Obrigada. beijinho, parabéns, uma Obrigada, um bisavó. beijinho também. Uma bisavó aqui preocupada, que bom que é, não é? Senhor Doutor, estamos quase a chegar ao fim. Antes de nos despedirmos dos telespectadores lá em casa, eu vou só dizer que amanhã vamos falar de... Eu gosto muito do tema que me puseram aqui. A comida como almofada emocional. Porquê é que as pessoas se refugiam na comida quando têm problemas? É isto que vamos perceber amanhã. Gostei desta almofada emocional, é bonito. É bonito, Não é? É bonito, é e muito verdadeiro, em muitos casos. E verdadeiro em muitos casos. Portanto, amanhã é disto que vamos falar. Antes de me despedir do meu convidado, vamos mais uma vez relembrar, porque nunca é demais, não é, Sr. Doutor? Até porque agora sou doutor e eu também falo imenso no Filhos e Cadilhos, já se percebeu que eu sou uma fã, não só do programa, mas também da apresentadora, da Mariana. O Filhos e Cadilhos vai para o ar, eu queria dizer o horário, mas... É o sábado às 11. Sr. Doutor, sábado. 11, 11 e meia. Sábado, 11, 11 e meia da manhã, portanto, depois tem repetições durante o fim de semana, veja, porque é um programa muito interessante, dedicado então aos mais pequeninos. No fundo, hoje aqui no consultório fizemos um bocadinho disso mesmo, também dedicamos este programa aos mais pequenos, com a presença aqui do Dr. Hugo Rodrigues, que tem um livro que já está à venda e no domingo vai estar na FNAC, do Norte Shopping, a fazer um workshop para o qual estão todos convidados. A entrada é gratuita e o Soutor com certeza vai ter muito gosto também de receber os telespectadores do Porto Canal. Com todo o prazer. Não é? Claro O Soutor que vai sim. lá estar, garantidamente, tem que estar. Exatamente. É consigo o workshop, vai dar muitas dicas, ajudar muitos, Espero que sim. Espero que sim. muitas pessoas a saberem lidar melhor com as nossas crianças. Dr. Hugo Rodrigues, foi um gosto recebê-lo mais uma vez Igualmente. aqui no Gosto consultório. A porta está sempre aberta também para quando quiser sair do Filhos e Cadilhos e vir aqui dar um saltinho ao nosso consultório. Muito obrigada e até uma Igualmente. próxima. Obrigado. Eu estou de regresso então amanhã para falar dessa almofada emocional e porque é que a comida serve de almofada emocional, assim aqui é. Muitos beijinhos e até amanhã.